Então, teve Copérnico. Copérnico criou um modelo diferente do modelo de Ptolomeu, que era baseado na física aristotélica, e criou outro modelo em que o Sol era o centro, né, do sistema. E os planetas giravam em torno do Sol e os movimentos eram circulares. E tinha toda uma física nessa época, mesmo que Copérnico publicou o livro dele, a teoria que prevalecia era a teoria da física aristotélica, né? Então, quais foram... tem a questão que Galileu fez experimentos. Galileu, com certeza, na época de Galileu, muita gente fez experimento. Isso não quer dizer se Galileu fez experimento, pelo menos ele leu. E, e a questão foi que os corpos mais pesados caem mais rapidamente do que o corpo mais leve, né? Isso dizia a física aristotélica. Se você, por exemplo, solta de uma torre, né? De uma torre aqui, um tijolo, certo? Se você solta da terra um tijolo aí, dessa torre de Pisa, e solta um, um objeto que tenha menos peso, seja mais leve, quem é que chega primeiro à superfície? A física aristotélica dizia que era o corpo mais pesado. Bom, claro, Galileu nasceu em Pisa, né, e estudou medicina e tal. Quer dizer, existem alunos na época, no tempo, em que fizeram esse experimento. Então, se você soltava um, um objeto mais leve e outro mais pesado, esse experimento foi documentado na história lá. Não quer dizer que Galileu fez esse experimento, mas Galileu conhecia isso. Então, foi o primeiro experimento. Ele soltando duas esferas da Torre de Pisa, né? Da Torre de Pisa, os dois objetos chegavam ao mesmo tempo. Então, foi a primeira observação. Claro que você tem que eliminar a resistência do ar, né? A física aristotélica, que vem dos gregos, na Grécia existia um ditado, né? Que a natureza tem horror a vácuo, tem horror a vácuo, né? Ao vazio, né? Então, eles, quer dizer, sempre existia a resistência do ar. Só que Galileu pensou o seguinte: vamos supor, se não tem a resistência do ar, os dois corpos vão chegar ao mesmo tempo na base da torre. Então, se a gente eliminar a resistência do ar, né? Que tem a resistência do ar, os dois corpos vão chegar automaticamente no mesmo instante. E não a. Isso foi um experimento
que dizem que Galileu fez, mas não tem nada comprovado que ele fez, não. Existe muita polêmica, mas ele escreveu isso. Ele escreveu. O que existe é que pessoas antes dele devem ter feito esse experimento. Esse experimento, certo? Então, isso foi um experimento em que Dimansky ia de encontro à teoria aristotélica, ou seja, dois corpos no vácuo, certo? Eles caem ao mesmo tempo. Galileu também, ele foi o primeiro certo? Que deu prestígio à opinião de Copérnico sobre o movimento da Terra. Na teoria ptolomaica, o movimento da Terra estava em repouso. E de Copérnico, não. A Terra estava em movimento. Galileu foi o primeiro a fornecer um meio, né, para questionar isso e dizer que a Terra estava em movimento, né? Tomar partido dessa opinião. Veja bem, isso é uma opinião. Não se tem prova. Nessa época, mesmo Galileu não tinha prova que a Terra. Ele não conseguia provar que a Terra estava em movimento. Como é que a gente pode provar que a Terra está em movimento ou que o Sol está em movimento? Veja bem, você primeiro precisa de para você analisar o movimento, você precisa de um referencial. Tem que ver de que ponto, de que referencial você está analisando esse movimento, né? Então, o movimento é óbvio que eu tenho que começar a refletir. Se eu quero analisar os movimentos dos corpos, eu tenho que começar a pensar sobre onde o observador está vendo este movimento. De onde ele está observando esse movimento, né? Imagina se você fosse para o Sol, se você conseguisse viver no Sol e você observasse o mundo a partir do Sol. É diferente de observar o mundo estando na Terra, né? Então, você vê que, para analisar o movimento, essa questão do referencial é super importante. Mas eu quero lhe dizer que Galileu ele pode ter refutado vários pontos da teoria aristotélica, mas ele não tinha, nem Galileu, nem Copérnico, provou que a Terra estava em movimento. Isso é uma coisa que era uma opinião, na realidade. Como a questão aristotélica, certo? Que a Terra estaria parada, certo? Então, as nossas sensações nos diz que, se a gente for olhar para a nossa sensação, por exemplo, você está debaixo de uma árvore, você vê um passarinho voando, a Terra, para você, está imóvel. A Terra, você não vê nenhum movimento na Terra. Você vê o movimento do vento, do passarinho, uma pedra caindo. Como é que eu provo que a Terra é em movimento, né?
Então, isso era uma opinião. Quer dizer, Galileu tentou defender que a Terra estava em movimento. Eu vou dar simplesmente, né? Mas esse experimento de Pisa, de você soltar da torre dois corpos, um mais pesado e um mais leve, e os dois chegaram ao mesmo tempo, já destruía uma parte da teoria aristotélica, que dizia que os corpos mais pesados chegariam mais rápido, né, à superfície. E isso não é verdade. Se você estiver num vácuo, né, se não tiver resistência do ar, os corpos caem ao mesmo tempo. Isso é, sim, uma refutação à teoria aristotélica, né? Um dos pontos da teoria aristotélica. Então, veja bem. Deixa eu ver aqui. Então, Galileu mostrou, por experimentação, mesmo que ele não fez, mas alunos, pessoas de Pisa fizeram esse experimento. Isso está comprovado em documentos na Universidade de Pisa, né? Não quer dizer que Galileu fez, mas Galileu fez, viu e observou, tal, certo? A questão é o seguinte: você tem, essa turma diz aí, muita gente diz que. Espera aí. Muita gente diz que a ciência, a física, se faz por experimentação, não por raciocínio lógico, certo? Olha, isso aí é polêmica, essa questão da experimentação e da teoria, essas duas coisas, o raciocínio da gente, né, do ser humano, e o experimento, essas duas coisas estão ligadas, certo? A verdade é que essas duas coisas estão ligadas. Por exemplo, se você vai estudar a mecânica quântica, o surgimento da mecânica quântica, a radiação do corpo negro, de um forno, né, para explicar essa radiação, tinha um experimento que captava essa radiação e tal, e as pessoas viram que no mundo atômico as coisas são discretas. Então, veio o experimento e a pessoa formulou uma teoria. Como existe também o raciocínio lógico e antes da experiência, né? Quer dizer, experimentação e raciocínio lógico, essas duas coisas caminham, estão conectadas, né? Então, existem vários historiadores que perguntaram: Galileu era um experimental? Bom, se ele não era um experimental, ele conhecia os experimentos, certo? Então, na física, sempre existe o experimento. Se o experimento não corroborar ou não refutar, né? Mas sempre vai existir o experimento. Ou seja, a gente vai sempre perguntar à natureza. Independente que Galileu fez experimentos ou não, ele sabia que a turma tinha feito experimentos, né? Ele tinha experimento. Então, experimento, por via das dúvidas, vocês ficam atentos. Física, essa coisa de teoria e experimento caminham junto.
A gente pode começar a fazer história e discutir se Galileu era um experimental, um teórico, independente se ele era experimental ou um teórico, ele, nessa época, ele deu ênfase à questão de experimento, certo? Claro que tem todo um raciocínio lógico por trás. Tem todo um raciocínio lógico por trás. Né? Então, veja bem, o problema é o seguinte: quando se faz esse experimento da Torre de Pisa, imagina-se o vácuo, ou seja, você eliminar essa força de resistência do ar, né? Imagine você tirar a resistência do ar. Se não tem resistência do ar, esses corpos, né, chegariam à superfície ao mesmo tempo, né? Então, né, essa questão dessa abstração de tirar o meio em que o corpo, se desloca, né? Se desloca, é uma questão, quer dizer, é uma questão que a gente deve pensar, né? Está aqui. O meio sempre existe um meio resistivo. Os gregos não pensavam nisso. Então, veja bem, Galileu foi, né, uma das primeiras coisas para se derrubar da teoria aristotélica foi esse argumento, em que os corpos de mesmo peso né, chegaria à, à, à superfície ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E os gregos, vamos falar de Aristóteles, não. Os aristotélicos, né? Não é só Aristóteles, não. Né? Aristóteles, quer dizer, tem os escritos de Aristóteles, mas a gente podia falar melhor, de uma forma mais precisa, os aristotélicos, ou os gregos, eles não. A questão do vácuo, né? Eles não acreditavam no vácuo, né? Ou seja, para um corpo entrar em movimento, certo? Um objeto, ou mantê-lo em movimento, né? Sim, aí a questão é essa agora aqui. Aristóteles, a física aristotélica, tá ruim. Então, veja bem, vamos agora a outro experimento que Aristóteles, se ele não fez, se Galileu, se ele não fez, ele escreveu no livro dele, né? Então, outro experimento é o seguinte: você imagina um plano inclinado. Um plano inclinado. Você tem um plano inclinado e uma bolinha descendo aí. Então, quanto maior essa inclinação aqui, vai ter um ângulo θ, certo?
você tem um ângulo θ aqui, tem um ângulo θ aqui. Quanto maior essa inclinação, mais rápida, né? A bola vai descer a ladeira, descer o plano inclinado, né? Você aumenta esse ângulo, aumenta o ângulo aqui, de tal forma que você vai ter mais a rapidez, né? A bola, eu posso soltar a bola aqui e essa bola vai descer. Então, quanto maior esse ângulo, essa bola vai rolando aí, né? E tem maior rapidez. A rapidez vai aumentando. À medida que ela vai descendo o plano inclinado, a rapidez, quer dizer, a velocidade, mas eu estou falando, eu ainda não defini o que é velocidade, eu estou falando rapidez, né? Ou seja, mas eu posso dizer, a velocidade dela vai aumentando, né? A rapidez dela, ela vai se tornando mais veloz. Agora, se você tiver um plano inclinado, né? No sentido para nesse sentido aqui, e a bolinha estiver subindo, o que é que a gente vai ter? À medida que ela sobe, veja bem, eu não estou falando de gravidade nada, eu estou falando, eu tenho um plano inclinado, tem uma ladeira, a bolinha vai descendo e ela vai ganhando, a rapidez aumenta. Se o plano inclinado tiver assim, ela estiver subindo, tiver a inclinação estiver para cima, você tem uma luteta aqui. A rapidez diminui, ou seja, a velocidade, né? Ou seja, ela vai se tornando mais lenta, a bola, à medida que vai subindo o plano inclinado. Agora, a pergunta é essa aqui agora. Sem inclinação, a rapidez muda? Ou seja, sem inclinação, a rapidez muda? Você poderia responder o seguinte: tem um atrito, né? Você já viu falar, todo mundo já viu falar o atrito. A questão da pergunta é essa. É um experimento simples. Assim, a rapidez diminui. Quando o plano está inclinado para baixo, que a gente viu o primeiro caso, o plano inclinado para baixo, aqui o plano inclinado para baixo. A velocidade aumenta. Aqui a velocidade diminui. E se você tiver o plano, tiver no plano, a pergunta é: a rapidez muda do corpo? Aí você diz, vamos abstrair. Vamos abstrair, ou seja, vamos dizer que não tem força nenhuma, não tem ar, não tem nada. Aí, essa rapidez muda ou ela continua? Se ela está em movimento, ela continua o seu movimento em linha reta. Aí é que está a pergunta, certo? Para sim, aí veja bem. Então, o que foi que Galileu pensou? Galileu pensou o seguinte: se eu tiver, por exemplo,
uma coisa assim. Veja bem, se eu tiver uma coisa assim, uma ladeira, um plano inclinado, depois um plano horizontal, né? Um plano inclinado, depois um plano horizontal e vai para cá. Aí eu solto a bolinha aqui. A bolinha desce, vai descendo pela linha azul e sobe. E só vai subir uma altura, essa altura aqui, que ela sobe, tem, vai ser essa mesma altura que ela sobe aqui. Se não tiver atrito, se não, né? Vamos supor que não tem atrito. Então a bolinha desce, a posição inicial é aqui em cima, e você tem a posição final é aqui. Aí, a rapidez na hora da descida, na hora dessa descida aqui, a rapidez vai aumentando. Quando chega no plano, a rapidez não muda, ou muda. Se não tiver atrito, não muda. E depois que ela vai subir uma altura, a posição final, a rapidez vai diminuindo. Aí vamos supor que eu penso o seguinte: esse ângulo aqui, o ângulo dessa segunda, aqui o ângulo, esse ângulo eu posso variar. Posso variar dessa rampa aí, desse plano inclinado. Se eu for variando esse plano, à medida que eu vou diminuindo, a bolinha vai subir isso aqui. E ela vai diminuindo sua rapidez. Vai chegar a um ponto que ela vai ter uma posição final, uma posição final, certo? E ela não pode subir mais, ela tem que subir a altura H. E aí, para atingir uma velocidade, uma rapidez, né? Vai diminuindo até parar e depois volta, vai o caminho de volta. Agora imagine o seguinte: se eu fizer esse teta aqui, teta igual a zero, ou seja, a inclinação do plano inclinado igual a zero. Aí eu pergunto, qual é que vai ser a posição final da bola? A pergunta agora é essa aqui. Ó. Qual vai ser a posição final da bola? Então, veja bem, se a resposta que Galileu deu é o seguinte: a resposta que Galileu deu é essa aqui. Ó. Se eu disponho de um plano horizontal longo, quão longe deve ir a bola para alcançar a mesma altura? É claro, a resposta é óbvia. Se não tiver atrito, se eu conseguir diminuir o atrito, ela jamais alcançará a altura de onde a bola foi solta. Então, na ausência de forças retarda, a tendência da bola é mover-se eternamente. Mover-se eternamente mais lenta, né? Sem se tornar mais lenta. É mover-se eternamente. Se não tivesse o atrito, a bolinha ela nunca vai chegar. Se ela saiu dessa altura aqui, se o plano
é horizontal, ela nunca vai chegar a essa altura aqui. Nunca vai diminuir a rapidez dela. Se não tiver atrito, ela continuaria aqui eternamente. Então, foi essa a resposta que Galileu deu, certo? Galileu deu essa resposta. Então, a propriedade de um objeto tender a manter seu movimento em linha reta foi chamado por ele de inércia. Então, esse conceito de inércia, introduzido por Galileu, desacreditou. As pessoas começaram a desacreditar a teoria aristotélica do movimento. Aristóteles, ele nunca reconheceu a filosofia natural, a física aristotélica não reconhece a ideia de inércia. Eles não imaginaram o que seria o movimento sem atrito. Na física aristotélica, todo movimento estava sujeito a uma resistência e ele fez deste um fato central na teoria da teoria para descrever o movimento dos corpos, né? Então, os aristotélicos, eles sempre tinham resistência, né? Então, isso aí foi uma falha que durou 2.000 anos. Você imaginar, tirar as forças resistivas, né? Então, uma aplicação do conceito de Galileu da inércia revelaria que nenhuma força era necessária para manter a Terra movendo-se para frente. Então, para um corpo estar em movimento, não precisa existir força. Ele pode estar em repouso, com velocidade igual a zero, ou ele pode estar com velocidade constante. Isso é simplesmente a teoria da inércia, né? O princípio da inércia. Uma velocidade aqui constante. Constante. Vamos ver constante aqui, igual. Constante. Então, o corpo, para estar em movimento, não é preciso ter força, não. É isso que Galileu questionou, certo? Veja bem, Galileu também não estava preocupado agora, ele não estava preocupado porque o corpo se movimenta, não. Ele estava mais preocupado de como as coisas se movimentam. A pergunta era como, não por quê. Então, aí no livro ele faz essa pergunta aqui, ó. Seria
seria correto dizer que a inércia é a razão de um objeto continuar em movimento quando não atua força alguma? Veja bem, a gente, no sentido restrito, não, né? A gente diz o seguinte: a gente pode querer fazer um experimento em que não se tenha resistência do ar. Eu consigo fazer uma experiência, né? E aí o corpo entra em movimento, mas esse espaço é limitado, sempre é limitado. Eu não posso afirmar isso para todo o universo, né? Não posso ter essa certeza que um corpo em movimento ele vai continuar em movimento para sempre, a menos que uma força atua e que mude seu estado, né? Essa que é a primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia, que vem daí de Galileu. Isso aí eu não posso ter absoluta certeza. Mas nós temos a gente pode fazer um experimento, abrir vácuo, né? Fazer experimentos e pensar isso, extrapolar nossa limitação e dizer que o corpo pode ficar em movimento eternamente. Então, veja bem, é importante salientar essa observação aqui. A inércia não constitui um tipo de força. Trata-se de uma propriedade da matéria em resistir à mudança de movimento. Não é uma força, não, é uma propriedade da matéria. Tudo que tem matéria. Por exemplo, você está dentro de um ônibus. Você tem corpo, tem matéria. Se o ônibus dá um freio, você tem uma inércia que vai resistir a manter seu estado de movimento anterior. O ônibus freia, você é levado para frente. Claro que aí você tem os pés ligados no chão do ônibus, né? Do ônibus. Mas a inércia é essa propriedade. Certo? A inércia não é uma força, não. É como se fosse uma propriedade da matéria. Tudo que tem matéria teria inércia. Então, vamos adiante. Então, mais isso, que a inércia não é uma força. A inércia é uma propriedade do corpo, né? Uma propriedade do corpo. Então, como é que a gente poderia, então, enunciar, então, como é enunciado a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton ela é enunciada dessa forma aqui. A primeira lei de Newton é enunciada dessa forma aqui, ó. Calma. É enunciado dessa forma aí. Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez
uniforme, em linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Veja bem, isso é a primeira lei da inércia. Para Galileu e Newton, o movimento é em si um estado, certo? E a única mudança real que exige uma causa é a mudança de movimento. Então, se o corpo está parado, ou em movimento com velocidade constante, em linha reta, se ele está parado ou em movimento constante, essas duas coisas aqui, certo? Para surgir algo, é um estado. Para mudar o estado de movimento ou de repouso do corpo, existe uma causa. Veja bem, para Galileu e Newton, não faz não faz nenhuma diferença, distinção do princípio entre movimento retilíneo uniforme e repouso. Não tem nenhuma distinção entre um corpo estar em movimento com velocidade constante, ou seja, constante em direção, sentido, né? E módulo, ou está em repouso. Não tem distinção. Mas já, se você for para a física aristotélica, para Aristóteles, repouso e movimento são dois fenômenos distintos, totalmente distintos. Repouso não é o movimento, não é um caso particular do movimento. Repouso não é um caso particular do movimento, para Aristóteles. Para Galileu e Newton, repouso é um caso particular em que a velocidade é zero, é nula. Certo? Então, falei, agora veja bem. Daqui a pouco eu vou falar sobre o referencial. De um modo geral, existe, de um ponto de vista mais geral, existe o princípio de relatividade do movimento. Para você descrever o movimento, você precisa dizer de onde está olhando o movimento. De onde você está observando o movimento. Então, existe um princípio. Esse princípio é o princípio de relatividade de movimento, que nos diz o seguinte: dois observadores animados em movimento retilíneo uniforme obtêm resultados experimentais idênticos. Em outras palavras, podem utilizar as mesmas leis da física para explicar suas experiências.
Imagina o seguinte: você está em alto mar. Esse experimento foi bolado por Pierre Gassendi, né? No lago de Marselha, né? Na França. Imagina o seguinte: você está em alto mar. Você tem um barco aqui. Aqui está o seu marquinho, uma vela. E mais adiante, tem outro barquinho aqui. Barquinho aqui. Aqui é o mar. Calma aí. Vamos supor, você pode, se você, esse barco aqui ele tem velocidade para cá, e vamos supor que esse barco aqui tenha velocidade para cá também. Se essas velocidades forem iguais, você vai ver o outro barco como estivesse parado. Não é isso? Já imaginou se você estiver vendo o movimento aqui? Ou se você tivesse aqui? Se essas velocidades são iguais, você iria pensar que esse barco aqui estaria parado. E você também estava parado, porque você não está vendo o movimento em relação à água. Então estaria tudo parado. Então é isso que o princípio de relatividade de movimento diz. Ou seja, repouso e movimento eu não consigo distinguir. Então, esse princípio da relatividade de movimento, dele eu tiro o princípio da inércia de Galileu. Certo? Esse experimento que eu posso fazer. Agora, veja bem, princípio da relatividade de movimento, que é o princípio que eu li há minutos atrás, e princípio da inércia não são independentes. Eu não posso diferenciar repouso de movimento. Agora vem a pergunta, para vocês pensarem, vocês meditarem. Certo? É possível demonstrar um movimento absoluto? Eu não sei. Veja bem, para vocês meditarem, começarem a pensar. Se é como você estivesse num carro e outra pessoa estivesse num carro, você vier numa estrada, aí você está olhando num painel do carro, aí você vê um carro na frente. Aquele carro na frente, a distância entre o seu carro e o carro da frente não varia. Para você, aquele carro está parado ou está em movimento com a sua mesma velocidade, né? Mas você só sabe que ele está em movimento porque você olha para o lado e vê as árvores, né? Vê a terra, né? Mas se você só olhasse aquele carro no painel, para você, e não olhasse para o lado, para não ver a paisagem da terra, você diria que aquele carro estava parado. Então, distingue. Agora, a pergunta é possível demonstrar um movimento absoluto? Ou seja, existe um referencial absoluto
em que eu poderia detectar o movimento das coisas? Ou eu pudesse diferenciar o que é repouso e o que é movimento? Então, são perguntas que vocês devem se fazer, devem se fazer, né? Fazer, né? Vocês mesmos. Então, veja bem, essa pergunta levou ao seguinte: se o espaço é um conjunto de relações espaciais entre corpos, a ausência de corpos implica em ausência de espaço. Newton pensava diferente. Newton pensava no espaço absoluto. Ou seja, você imagina um espaço e nesse espaço não existisse corpo nenhum. Você tivesse o espaço, imaginar o espaço e nesse espaço não existisse corpo nenhum. Esse seria o espaço absoluto de Newton. Mas para Leibniz foi o inventor do cálculo diferencial integral, né? Como Newton. Então, existe a disputa entre Leibniz e Newton. Né? Existe uma polêmica histórica aí, quem inventou o cálculo diferencial integral, se foi Newton ou se foi Leibniz. Né? Mas Leibniz, ele desenvolveu muito cálculo diferencial integral. Então, Leibniz e Einstein, claro que são em diferentes épocas, né? Leibniz é no tempo de Newton, Einstein é século XX. Einstein imaginou o espaço. Eu não posso imaginar um espaço sem corpos dentro. Eu só posso imaginar o espaço com corpos, ou seja, corpos são relações, né? E o movimento para Einstein e para Galileu também, movimento e repouso, né? Movimento retilíneo uniforme e repouso é relativo isso. Um corpo está em movimento ou está em repouso. Já era relativo em Galileu. Eu não tenho um referencial absoluto em que eu poderia observar os fenômenos do mundo. Então, a questão relativa do referencial, isso é que vai minar a física aristotélica, né? Refutar. Então, você tem o seguinte, que para Newton, o espaço era absoluto. Mas você tem o princípio da relatividade, certo? De Galileu, ou seja, que movimento retilíneo uniforme e repouso é uma coisa que eu não posso diferenciar. Né? Então, para Newton, o espaço absoluto existe mesmo na ausência de corpos. Existe um espaço absoluto, mesmo que não existisse corpo, não existisse terra, não existisse nada, existiria esse espaço. Vocês estão vendo que o conceito de espaço ele foi evoluindo, tem toda uma história. Né?
Para Newton, o espaço era absoluto. Existiria esse referencial absoluto, esse espaço absoluto. Então, para vocês pensarem sobre isso. Então, existem duas coisas que a gente precisa discutir. O conceito de espaço e tempo. E, claro, para descrever o movimento, eu vou ter que ter um observador e vou ter que falar, e vocês têm que entender muito bem, para eu descrever qualquer tipo de movimento de uma coisa aqui, eu tenho que ter um referencial. Tem que ter um referencial aqui onde eu olhar, possa olhar o fenômeno. Aqui está meu olho, o olho do observador. Eu estou vendo um corpo aqui se movimentando e ele está ele está nesse referencial. Existe um referencial absoluto? Não. Não nos conhece. Então, o problema do referencial é super importante. Vocês vejam o seguinte, que vocês vejam o seguinte, que não existe um referencial absoluto. Outra coisa importante que eu quero, então a gente tem que discutir bem, vocês têm que ler esse livro, o capítulo 2, e ver o seguinte, que ele não fala muito, mas vocês têm que estar alerta ao conceito de espaço e de tempo, ao conceito de referencial e as coordenadas que eu uso. Eu posso ter um referencial aqui e posso ter várias coordenadas para descrever o movimento, por exemplo, de um corpo de massa M. De massa M aí. Então, o observador ele vai descrever. E para descrever esse movimento aqui desse corpo, eu posso usar coordenadas cartesianas, posso usar coordenadas polares, posso usar coordenadas parabólicas, qualquer tipo de coordenadas. E eu tenho que descrever o movimento desse corpo aqui. Então, veja bem, tudo que a gente discutiu até agora vocês têm a questão do espaço, vocês pensarem como é que a gente define o conceito de espaço e tempo. E outra observação que eu queria fazer para vocês. A primeira lei, a lei de Newton, lei da inércia, não é um caso especial da segunda lei, não. Vocês conhecem lá do ensino médio. A segunda lei é força igual a massa vezes aceleração, força resultante. Essa primeira lei aqui não é um caso especial dessa, não. Eu posso dizer que a força resultante seja zero. Se a força resultante é zero, está dizendo que a lei da inércia é mais profunda, porque vai dizer o seguinte: se a força resultante
a força resultante é igual a zero. A força resultante tem que ser igual a zero, né? Se a força resultante é igual a zero, a força resultante aqui, somatória for igual a zero, você vai ter movimento retilíneo uniforme ou repouso. Quer dizer, aqui, essa lei não está dizendo nada sobre isso. Ela está dizendo que, simplesmente que as forças. Isso aqui, a força resultante igual a zero, não está dizendo isso. Pode ser isso ou isso. É por isso que tem a lei da inércia. Mas um corpo continuar em movimento, em seu estado de movimento, a menos que alguma força atue nele, isso, a segunda lei de Newton não diz isso, não. É por isso que você precisa da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton não é um caso especial da segunda. É uma lei a mais. Certo? É a lei da inércia, é uma propriedade. Não é uma propriedade, é uma propriedade do corpo. Inércia. Inércia. É uma propriedade do movimento, uma propriedade do movimento. Não é força. É essa observação que eu fiz, que a gente fez aqui, né? Quando a gente apresentou Galileu aqui, ó. A inércia não constitui um tipo de força. Trata-se de uma propriedade da matéria. Então, isso tem que ficar claro para vocês, né? Que não trata. Trata numa propriedade da matéria. Aí, veja bem. Então, a primeira lei, vocês já sabem aí, a primeira lei de Newton, você pode botar, por exemplo, um copo, e aqui você colocar um papel em cima do copo e uma moeda. Você pode puxar esse papel e a moeda cair dentro do copo. Todo mundo sabe esse experimento. Ou então, você pega um martelo, tem um martelo aqui, um martelo, e você vai bater uma estaca. Isso aqui tem um movimento. Quando bate aqui, né? Isso é chamada lei de inércia. Porque bateu um prego na parede é também lei de inércia. Você tem um movimento, né? Ou então você está dentro do ônibus ou dentro de um avião e você passa por uma turbulência, o seu corpo tende a manter seu estado de movimento anterior. Então, para vocês refletirem, reflitam sobre. Vou dar um exemplo aqui para vocês pensarem sobre um experimento aqui. O experimento é o seguinte: imagine você dentro de um barco, vamos supor que você tem um barco aqui assim. Um barco. Aqui tem a vela, o mastro, e esse barco está se movendo com velocidade V. E aqui tem um cara aqui que vai soltar uma pedra, uma bola.
E você tem um outro observador fora do barco, está aqui. E aqui tem um observador aqui dentro do barco. Se esse homem de cima aqui soltar esta pedra, esse observador aqui do barco, qual é a trajetória que ele vai ver essa pedra? Essa pedra vai cair aqui ou vai cair aquilo atrás do barco? E para esse aqui, com que trajetória essa pedra, na hora que o homem estiver no mastro, soltar a pedra, como é que esse observador aqui, o observador na terra da praia, certo? Aqui está o mar. Vai ver a trajetória dessa bola aqui. Então, esse observador, aqui é um observador, vai ver de uma outra forma. E esse aqui vai ver a trajetória de outra forma. Veja bem, quando a pedra é solta, essa matéria aqui tem uma velocidade também v e vai continuar. Então, para esse observador que está dentro do barco, a pedra vai cair aqui, assim, à medida que o barco desloca. A trajetória vai ser horizontal. Para esse observador da Terra, a coisa vai ser assim. Aqui vai estar o mastro, aqui está o barco, e a pedra vai fazer uma trajetória assim. Então, pensem, veja, que para Galileu e Newton, ele decompõe o movimento. O movimento é decomposto. Um movimento na horizontal e o movimento na vertical. O movimento na vertical, quando você lança um projétil, vai ter um movimento nessa direção e outro movimento nessa direção aqui, na direção horizontal. Então, veja bem, tem duas coisas aí. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Então, veja bem, eu apresentei hoje a primeira lei de Newton e tem muitas perguntas, muitas coisas que ainda existe, que a gente pode questionar, né? Por exemplo, as leis de Newton, elas só são válidas para referenciais inerciais, ou seja, referenciais um em relação ao outro com velocidade constante.